Palmeiras evolui para a melhor contratação dessa janela de transferências até o momento, na minha opinião, hein? As notícias que estão saindo é que finalmente o Palmeiras avançou, foi atrás de um jogador importante, Thiago Almada. É bem verdade que o Cruzeiro acabou de contratar o Gerson, mas o Palmeiras já tá querendo tirar o título do Cruzeiro de melhor contratação da janela. E aí, o Palmeiras, a informação é que o Palmeiras foi quem saiu na frente e fez uma proposta aí ao Atlético de Madrid pelo Thiago Almada. É óbvio que assim... O que eu sinto falta hoje no Botafogo é do John Textor botar a cara, John Textor pisar no Brasil. Eu lembro bem... A primeira análise que eu ouço do Palmeiras sobre Almada, que está no mercado de acordo com o Atlético de Madrid, é que a negociação é inviável. Palmeiras evolui para a melhor contratação dessa janela de transferências até o momento, na minha opinião, hein? Porque se o Palmeiras fechar com o Almada, o que o Almada jogou no Botafogo, o que ele vem jogando na seleção argentina, esse cara pode fazer muita diferença no futebol brasileiro. O Palmeiras entrou com uma proposta ali de 20 milhões de euros, que é bem vista pelo Atlético de Madrid, hein? Essa é a informação. E aí eu digo, diante de tanta movimentação de mercado, né? Muito se falou no Flamengo, no Cruzeiro, Cruzeiro trazendo o Gerson, que é um reforço de peso, Flamengo trazendo o Vitão, fazendo de tudo para contratar o Caio Jorge sem sucesso. Diante de tanta movimentação, tanta notícia, o Palmeiras se movimentando ali discretamente pode, na minha opinião, fazer a melhor contratação do futebol brasileiro para essa janela. Para mim, o clube que fechar com o Almada, claro que o Palmeiras deve estar tendo a concorrência, inclusive do Flamengo, né? Que foi falado, mas o clube que fechar com o Almada, para mim, vai fazer a melhor contratação do futebol brasileiro. Digo mais, Thiago Almada, na minha opinião, é mais jogador do que o Caio Jorge, tá? O Thiago Almada, e tá saindo, se for mesmo por 20 milhões de euros, bem mais barato do que o Flamengo, por exemplo, queria pagar no Caio Jorge 30 milhões de euros. É um baita negócio. 20 milhões de euros pelo Thiago Almada, que é um jogador de experiência internacional, seleção argentina, que foi muito decisivo para a Libertadores e para o Brasileiro do Botafogo. 20 milhões de euros para um jogador como esse é um ótimo negócio, na minha opinião. E para mim o Palmeiras vem fazendo aí uma movimentação discreta e que pode ser de peso. As notícias que estão saindo é que finalmente o Palmeiras avançou, foi atrás de um jogador importante, Thiago Almada, do Atlético de Madrid, não está sendo aproveitado lá e a gente sabe a capacidade e o potencial desse jogador, né? Jogador de habilidade, jogador fazedor de gols, campeão, é isso que o Palmeiras precisa, trazer jogadores campeões, que saibam já o que é vencer, que tem esse sangue nos olhos para conquistas, que já saborearam um título. Então o Palmeiras dá o primeiro passo, é o que está à frente das negociações, e se concretizar essa negociação, que tem que concretizar, é um jogador que o Palmeiras precisa, realmente o Palmeiras terá um grupo muito forte para essa temporada. Já trouxe Marlon Freitas, e aliás eram parceiros lá no Botafogo. Será uma grande contratação se o Palmeiras conseguir concretizar a chegada aí do Thiago Almada. Grande jogador, hein? É bem verdade que o Cruzeiro acabou de contratar o Gerson, mas o Palmeiras já tá querendo tirar o título do Cruzeiro de melhor contratação da janela. Porque o Palmeiras formalizou uma proposta para Thiago Almada, jogadoraço do Atlético de Madrid, que tá sem espaço, tá querendo sair. E o Palmeiras é o time que tá mais avançado nessa negociação. Muita gente procurou ele, time de Premier League e um monte de time do mundo. Mas convenhamos, hoje você jogar num time gigante do Brasil é muito melhor do que a maioria da Europa. Se o Palmeiras contrata o Almada, peça que falta para esse time se tornar talvez o melhor da América. Você vai ter no mesmo time Almada, Andreas Pereira, contratou Marlon Freitas, tem Paulinho, tem Vitor Roque, tem Flaco. É tanto jogador bom do meio pra frente que eu até esqueço de gente. Almada é um craque, titular de seleção argentina.
seria a melhor contratação da janela do futebol brasileiro. Não acho que sai por menos de 30 milhões de euros, mas é um jogador que se mostrou um craque no futebol brasileiro. Não se movimentou até o momento. E aí o Palmeiras, a informação é que o Palmeiras foi quem saiu na frente e fez uma proposta aí ao Atlético de Madrid pelo Thiago Almada. É óbvio que assim, a torcida do Flamengo tá pedindo muito a contratação do Almada e o Palmeiras fez este movimento. Eu vou dizer uma coisa, gente. Eu acho que o Flamengo tem uma estratégia muito bem traçada, assim, muito bem clara, de se fortalecer, e não só se fortalecer, mas também enfraquecer os seus adversários. E o que acontece é que se o Almada vai para o Palmeiras, o meio-campo do Palmeiras ganha uma qualidade absurda. Eu acredito que se o Almada fecha no Palmeiras, o Palmeiras começa a não depender só daquele chutão, sabe? O 2025 do Palmeiras foi isso. Bola no goleiro, chutão. Flaco, Vitor Roque. Esse era o jogo do Palmeiras em 2025. Se o Almada chega, eles ganham uma qualidade absurda no meio-campo. O Flamengo precisa estar atento a isso aí. É um jogador de qualidade, é um jogador jovem, é um jogador que aqui no Brasil joga em qualquer time. Não sei como é que vai ficar a situação, se o Flamengo vai ou não fazer uma proposta, se o Flamengo vai ou não agir aí com respeito ao Thiago. Leila Pereira quer Thiago Almada e faz proposta pelo meio argentino. Eu não sei se ele vem, mas seria um golaço do Palmeiras e uma tristeza para a torcida do Botafogo, é muito claro. Eu lembro bem que o John Textor, quando chegou no Botafogo, prometeu uma coisa muito simbólica. Ele disse que ele queria fazer do Botafogo um clube atrativo o suficiente para que todo grande jogador, ao retornar para o Brasil, tivesse o Botafogo como primeira opção. Claramente, hoje, o Botafogo não é a primeira opção de jogadores que voltam para o futebol brasileiro. O Botafogo não tem condição hoje de competir com um Cruzeiro, pagando 30 milhões de euros no Gerson e outros jogadores repatriados, como é o caso agora do próprio Thiago Almada. O Almada é um jogador que ficou 6 meses no Botafogo e uma Libertadores. Dá para cobrar dele uma gratidão de vir para o Botafogo? No meio desse caos, eu acho que não. Muito honestamente, tá? Então, assim, o que eu sinto falta hoje no Botafogo é do John Textor botar a cara. John Textor pisar no Brasil. Eu lembro bem que em junho de 2025, quando ele saiu do Lyon, ele prometeu publicamente que o Botafogo seria a sua prioridade. E desde então ele fez diversas promessas, que assim como essa, por exemplo, como a do fim da guerra societária e tantas outras, sequer foram resolvidas. Tá na cara que o John Textor tá precisando botar um pouquinho do rostinho dele aqui no Brasil. Não adianta só querer aparecer na hora boa. O Botafogo fez com a SAF foi um casamento. É na alegria e na tristeza. Tá na hora do John Textor aparecer e começar a resolver as coisas de verdade. Sair do blá 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 e começar a resolver as coisas de verdade. Porque tá feio. Tá muito feio. A primeira análise que eu ouço do Palmeiras sobre Almada, que está no mercado de acordo com o Atlético de Madrid, é que a negociação é inviável. Quem não quer, quem não gostaria de comprar, mas é inviável. O Almada, em tese, custa menos do que custou Vitor Roque, bem menos do que custou Gerson para o Cruzeiro, mas seria em torno de 21 milhões de euros, 126, 127 milhões de reais, sem contar imposto. Esse é um valor que o Palmeiras, neste momento, entende que não vale gastar, até porque isso traria um salário muito alto para dentro do elenco. Eu não vou dizer que não tem nenhuma chance de acontecer, mas nesse primeiro momento, a avaliação é de que Almada é inviável e, portanto, não é um negócio prioritário para o Palmeiras. O Palmeiras está com um time montado para estrear no Campeonato Paulista neste sábado, 8h30 da noite, contra a Portuguesa no Canindé. E no mercado observando situações absolutamente pontuais e oportunidades. O Almada pode ser uma oportunidade, mas nesse momento é considerado um negócio inviável. Essa é a palavra que eu ouvi.